Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Você pode também acessar Adelages YouTube. Nós temos nossos vídeos ali no canal do YouTube e seguir-nos na página do Facebook e Twitter, que o nosso coordenador técnico aí, Geel, estará sempre colocando no rodapé do nosso vídeo, o presbítero irmão Geel. Nós estamos hoje aqui para a lição de número 10. A lição de número 10 vai falar o líder diante da chegada da morte. Irmãos, esse assunto eu confesso para vocês que me trouxe bastante conforto, bastante consolo. Você pode até perguntar, nossa, mas vai falar de morte e vai trazer consolo? É que o cristão não encara a morte como os ímpios que não conhecem a Deus. Morte, para quem não conhece a Deus, é sinônimo de destruição, de final, de desespero. Mas para quem conhece a Deus, não tem nada a ver com final, com desespero. Pelo contrário, é o começo de uma nova vida. Não tem desespero, pelo contrário, é a alegria das promessas cumpridas. Morte, para quem conhece o Senhor Jesus, é muito diferente daqueles que não conhecem. E hoje eu quero que você fique conosco até o final desse vídeo. Nós temos aqui algo extraordinário, lindo, belo, muito belo para o teu elevo espiritual, que é este assunto em que diz respeito a enfrentar o momento da morte. Principalmente os líderes, né? Porque os líderes têm que dar exemplo até na morte, para deixar um legado de esperança para os seus discípulos. E nós chegamos ao momento onde nós vamos ver que o apóstolo Paulo sabia que estava caminhando ao encontro da morte. Na verdade, o que quer dizer a palavra morte? Morte nada mais é no hebraico que separação. Para nós, ocidentais, nós demos um sentido assim que morte é deteriorização, né? É aquilo que se acaba, que se destrói, que se desfaz. Mas para os orientais, lá no Oriente, e eu tive o privilégio de conhecer dois países ali, na África e na Ásia, né? E dois continentes, aliás. E eles têm a morte assim como algo bem diferente daquilo que os ocidentais entendem. Morte para ele nada mais é que uma separação. O espírito se separa do corpo, só isso. Mas a pessoa não morre, o espírito não morre. Então eles têm esperança. É claro que hoje a maior parte do Oriente ali, e também partes da África e alguns países da Ásia ali, principalmente os países árabes, eles são islâmicos, né? Eles têm a crença do paraíso, e então eles também acreditam que a pessoa não morre depois da morte. Porque a pessoa é espírito, nós somos um ser interior que moramos nesse corpo. Então morte, nós vamos ver aqui no estudo dessa lição, que aos olhos dos fiéis é algo que não traz desespero. É claro que como ser humano, nós sentimos um pouco de tristeza em perder os parentes, os amigos. Eu tenho certeza também que as pessoas que saem da terra, por mais que eles tenham felicidade de saber que estão indo para o paraíso, aqueles que estão em Cristo, é claro que eles sentem um pouco de dor, porque eles vão saber, poxa, meu filho vai ficar sentindo a minha falta, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus amigos vão sentir a minha falta. Então ele sente, né, um pouco de dor. Só que tudo isso na dimensão terrena, porque ao passar para lá, nosso entendimento já vai ser aperfeiçoado. Então os salvos terão um entendimento aperfeiçoado, entenderão completamente a justiça de Deus e nela se regozijarão. Mas vamos hoje prestar bem atenção aqui, do início ao fim desta lição, tenho certeza que isso trará um elevo espiritual muito grande para o teu coração. Em primeiro lugar, o texto áureo está baseado aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que nos diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Verdade prática, muito interessante essa verdade prática. A morte do crente não é o fim, por isso que eu reforço aqui. Nós olhamos a morte de maneira diferente. A morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna, na presença de Deus. Objetivo geral: desenvolver uma consciência, a lição tem o objetivo, desenvolver uma consciência bíblica a respeito da chegada da morte, ou seja,
Nós temos que ter consciência que é um acontecimento que está sujeito a qualquer um dos filhos de Deus. Se aconteceu o arrebatamento, é claro que não. Mas até que aconteça o arrebatamento, as pessoas poderão enfrentar esse momento, onde o espírito vai se separar do corpo. E quando chegar esse momento, a Bíblia traz inúmeras lições de que nós temos que olhar para este momento com esperança, com regozijo, com alegria em relação às verdades do reino, para que não haja tormento no coração de uma pessoa. Nós sabemos de testemunhos pelo mundo afora, de pessoas na hora da morte, que gritam, se desesperam, entram em pânico e não aceitam de forma alguma, ao ponto de blasfemar contra Deus, porque não queriam morrer. Agora, o cristão é diferente. Ao chegar a esse momento, na hora da morte, nós encaramos a morte de maneira diferente. Nós vamos aprender que maneira é essa que o cristão ele tem no seu coração de enfrentar o momento da morte. Fique conosco que você vai se regozijar. O objetivo geral, então, é desenvolver uma consciência bíblica em relação a isso. A leitura bíblica em classe está baseada em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 17. E já no versículo 6, nós vemos como que o apóstolo Paulo encarava a morte. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Até na hora da morte, ele encontrou motivos para se alegrar, pois ele encarou a sua morte da seguinte forma: serei oferecido a Deus como uma oferta de gratidão. Se você notar no versículo 6 da leitura bíblica em classe, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Nós sabemos que o sacrifício de aspersão era um sacrifício onde as pessoas aspergiam, ou sangue, muitas das vezes até um óleo, eles faziam uma aspersão em cima do sacrifício, ou muitas das vezes a própria aspersão apenas. Aspergir significa derramar, pulverizar, um líquido. E esses tipos de sacrifício que era oferecido eram sacrifícios de gratidão. Não era um sacrifício de culpa pelo pecado. Uma pessoa que estivesse agradecida, ele ia oferecer uma libação, um sacrifício de aspersão. E o apóstolo Paulo, ao encarar a iminência da morte, olha como é que ele olhou para a morte. E eu vou explicar algo interessante para vocês aqui. Tá? Ele disse assim, ó, serei oferecido a Deus como uma oferta de gratidão. Olha o nível espiritual desse homem, que não se desesperou diante da morte, mas até nesse momento ele encontrou forças para entender que não seria um momento de tristeza, mas seria um momento de regozijo, ao ponto de ele expressar que iria ser oferecido como uma oferta de libação em gratidão a Deus. Olha só que coisa linda o sentimento espiritual que havia no coração do apóstolo Paulo. A lição, ela tem 3 partes. A primeira parte nos diz assim, a consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. Nós temos aqui os tópicos relacionados a essa parte. A segunda parte nos diz o sentimento de abandono. E a terceira parte, a certeza da presença de Cristo. Nós temos aqui a primeira parte. O primeiro tópico diz assim, seriedade diante da morte. O que a lição tenta dizer? O apóstolo Paulo, ele não fugia dessa realidade. Tem pessoas que querem fugir desta realidade. Não, isso nunca vai acontecer comigo, isso nunca vai acontecer com um parente meu, isso não tem como acontecer na minha vida. Ele não pensa nisso. Sendo que a Bíblia recomenda refletir sobre esse momento. A Bíblia diz, mais vale estar na casa do luto do que na casa do banquete. Porque na casa do banquete, onde tem festa, as pessoas não pensam nesse momento. Mas na casa do luto, nós vemos o fim de todas as coisas, e quando a Bíblia diz todas as coisas, inclusive eu um dia. Então, devemos considerar esse momento. Se hoje está sendo velado alguém aqui, a pessoa que está no velório pensa assim, se hoje está sendo velado, eu já fiz várias cerimônias fúnebres, e eu penso assim, hoje está sendo velado ele, amanhã pode ser eu. Como é que eu estou? Estou preparado para me encontrar com o Senhor? Estou preparado para dizer cumprir minha carreira também? Porque a morte, na verdade, para quem está nas mãos do Senhor, quem é filho de Deus, ele sabe que a vida está nas mãos do Senhor. E na vida de quem serve a Deus, a morte só virá por permissão de Deus, por um propósito de Deus, se Deus permitir, se Deus ordenar
que ele seja recolhido da terra. E se chegar o momento de acontecer essa passagem, onde o espírito se separa do corpo, isso aí é uma determinação de Deus, na vida dos filhos de Deus. Então nós devemos aceitar a vontade do Senhor, como o próprio Senhor Jesus disse, seja feita a tua vontade, já que não pode ser passado de mim esse cálice. O Senhor Jesus, como homem, ele sentiu um pouco da angústia de ter que... Porque Jesus, na verdade, ele não iria apenas morrer, ele ia sentir muita dor. O sofrimento de Cristo, ele foi realmente esmagado, moído pelos nossos pecados. Então ele sentiu aquela angústia de passar a dor da crucificação, o espancamento, ele sentiu aquela aflição. Mas, contudo, ele diz, seja feita a tua vontade. Então, a morte na vida dos filhos de Deus, nós temos que entender que está 100% na vontade do Senhor. Se o Senhor tiver um propósito de me recolher, ele vai recolher. Eu devo aceitar isso. Acima de tudo, não deve haver desespero no coração de quem serve a Deus em relação à morte. E aqui nesse primeiro tópico, seriedade diante da morte, o tópico vai falar que o apóstolo Paulo já era velho. Você poderá encontrar isso na carta de Filemão, capítulo 1, versículo 9, onde ele diz que ele é velho. Então o apóstolo Paulo, por ser velho, ser maduro, ele estava muito consciente em relação a esse momento. E mesmo estando consciente, não demonstrou desespero. Paulo já era velho e tinha consciência que sua carreira chegara ao final. O segundo tópico diz a certeza da missão cumprida, ou a certeza da missão cumprida. Paulo na eminência, eu coloquei aqui no meu estudo, Paulo na eminência de sua partida, teve um sentimento de louvor. Olha só, irmão, nós vamos estudar agora o texto aqui, veja o que Paulo sentiu. Paulo teve um sentimento de louvor. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de terminar minha leitura, para explicar algo para você. Por que o Espírito Santo preparou a lição de número 10 para nós, tratando desse tema? Quando o líder chega, o líder diante da chegada da morte. Por quê? Justamente para consolar e confortar o coração dos fiéis. Porque esse momento não deve ser encarado com desespero. Nós vamos aprender que Paulo aqui nos deixa um maravilhoso exemplo de como se apresentar diante de Deus na hora da morte. Olha o legado que ele deixou e isso serve para nós de conforto. Então preste bem atenção. Olha aqui, ó, Paulo na iminência de sua partida, ao invés de ter tormento e desespero em seu coração, ele teve um sentimento de louvor e exalta a obra de Deus. Porque ele diz, vou explicar para vocês aqui, ó, o significado de combati o bom combate, o significado, o que Paulo estava sentindo quando expressou isso? Isso o quê? Combati o bom combate, também acabei a carreira e guardei a fé. O que significa? Anote aí, professor, pode anotar. O que significa a expressão que Paulo diz? Ou o que Paulo estava sentindo quando ele diz combati o bom combate? Na verdade, ele está louvando e exaltando a Deus pela obra que ele teve o privilégio de trabalhar. Porque ele diz, eu combati o bom combate. Ele está chamando a obra de Deus de algo bom. Ele está dizendo que a obra do Senhor é algo bom. Quando ele diz, combati o bom combate, na hora da morte, ele chega a essa conclusão. E ele faz essa reflexão. Aí, ao invés de ele reclamar, murmurar aos olhos de muitos, ele teria motivo para isso. Tem pessoas da teologia da prosperidade que diz que Paulo morreu como um fracassado. Morreu pobre, morreu sem nada. Muito pelo contrário. Deixa essa teologia da prosperidade e aqueles que seguem ela, que só pregam o triunfalismo, deixa eles para lá. Nós sabemos que não tem nada a ver com isso. O reino de Deus, aqui, por enquanto, o reino de Deus é um estado espiritual, que Paulo desfrutou muito bem desse reino. E Paulo, na iminência da morte, ao invés de ele murmurar, ele exalta a obra de Deus. Ele diz, eu combati o bom combate. Ele faz um louvor a Deus. Em primeiro lugar, ele faz um louvor a Deus exaltando a obra de Deus, dizendo que a obra é algo bom. Segundo lugar, ele tem um sentimento de agradecimento pela carreira ministerial. Porque ele diz, eu acabei a carreira. Quando ele fala de carreira, ele está falando do ministério dele.
Então ele tem um sentimento de agradecimento por ter tido o rico privilégio de ter participado do ministério sagrado do Senhor Jesus. Então note que na hora da morte, ao invés de ele estar reclamando e murmurando, ele está louvando a Deus e expressando exaltações em relação àquilo que pertence a Deus. Primeiro, ele exalta a obra de Deus, dizendo que a obra é boa. Segundo, ele demonstra agradecimento por participar do ministério. E terceiro, ele expressa a alegria de estar firmado na promessa de Jesus. Porque ele diz assim, ó, guardei a fé. Quando ele diz guardei a fé, sabe o que ele está querendo dizer? Eu tenho confiança, até agora, na promessa de Jesus Cristo. Eu não joguei fora isso, eu guardei a fé. Então, na hora, na iminência da morte, ao invés de Paulo reclamar, Paulo exalta a obra de Deus, ele agradece por participar do ministério e ele demonstra confiança na promessa do Senhor Jesus da vida eterna, dizendo, guardei a fé. Olha que lição para nós, irmãos. Mas por que Paulo conseguiu ter esse estado de espírito? Fique conosco mais um pouquinho, logo à frente eu vou explicar para você como que Paulo conseguiu ter esse estado de espírito, e é exatamente isso que nós nos dias de hoje. Se Paulo conseguiu ter esse estado de espírito e nesta hora da iminência da morte se comportar dessa forma, ao invés de reclamar, estar exaltando ao Senhor, se Paulo conseguiu, não era privilégio só de Paulo, é para todos os filhos de Deus, esse estado de espírito, de firmeza e segurança na pessoa do Senhor Jesus por meio da sua palavra. Como diz a Bíblia, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós vamos aprender aqui que Paulo tinha a presença do Senhor Jesus, ele sentia a presença de Cristo e por isso que ele não se abalava, principalmente nesse momento. Mas vamos à frente aqui, a primeira parte então, que fala da consciência da morte. Paulo estava velho, Filemão 1:9 você vai ver isso, ele tinha consciência disso, não fugia disso. E em segundo lugar, ao invés, porque a lição vai falar aqui, ó, vai mostrar, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No original, quando ele fala combati o bom combate, ele exalta a obra de Deus, dizendo que ela é boa. Quando ele fala acabei a carreira, ele agradece pelo privilégio de ter sido participante do ministério. Quando ele diz guardei a fé, ele está dizendo que até o final ele tinha confiança na promessa. Então é isso que está explicando a lição. E isso revela o estado do espírito do apóstolo Paulo na hora da morte. Ao invés de reclamar, murmurar, se desesperar, ele tem ânimo para criar um louvor e exaltar os valores do reino. Olha só a segunda parte. Diz assim, ó, um sentimento de abandono. Nós vamos ver aqui, irmãos, eu preparei um estudo aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele revela 7 grandes situações tristes, situações difíceis que ele estava enfrentando. Nesse relato do capítulo 4, do versículo 6 ao 17, nesse relato o apóstolo Paulo menciona 7 problemas que ele enfrentou. 7 coisas tristes, ruins que ele enfrentou. Ele vai mencionando essas coisas porque ele não esconde que passou por isso, só que no final desse relato ele não acaba murmurando. Ele menciona as dificuldades que ele estava enfrentando e no final do relato ele ainda exalta ao Senhor. Ele faz aqui uma das maiores exaltações da Bíblia, porque diante de tamanha adversidade, ele não termina o relato reclamando, ele termina o relato exaltando ao Senhor. Preste bem atenção, o clamor de Paulo na solidão, que é o primeiro tópico. O segundo tópico diz a serenidade dos últimos dias. E o terceiro tópico, preocupações finais com o discípulo, que ele tinha um cuidado, lógico, do discípulo Timóteo, e ele deu recomendações a Timóteo, principalmente em relação a Alexandre Latueiro. Mas ele revela aqui as 7 situações ruins que ele estava enfrentando. Aqui Paulo revela 7 grandes dificuldades que ele estava enfrentando, tais como, primeiro, como homem, ele demonstrou um pouco de ansiedade
quando ele diz no versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Ele estava um pouco ansioso com as dificuldades que ele estava enfrentando sem ser assistido pelos demais irmãos. Então ele estava ansioso para ser assistido por alguém, para suprir aquela necessidade que ele estava enfrentando em relação à sua saúde, em relação a não ter o apoio dos amigos. Então ele demonstra um pouco de ansiedade, ele relata isso no versículo 9. Eu gostaria que você anotasse isso. 7 grandes dificuldades ele menciona, só que no final do relato ele não murmura, ele faz uma exaltação ao Senhor. Primeira dificuldade, demonstrou ansiedade. No versículo 9 ele diz, procura vir ter comigo depressa. Segunda dificuldade, ele sentiu decepção. No versículo 10 ele diz assim, porque Demas me desamparou. Ele revela que estava decepcionado com Demas, porque foi um discípulo que outrora acompanhou, lhe ajudou, mas desamparou o apóstolo Paulo. Então ele passou por essa dificuldade, ele sentiu decepção. 3, ele sentiu necessidade de auxílio. No versículo 11, esses versículos aqui é a leitura bíblica em classe, da lição, tá? Versículo 11 ele diz, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então ele sentiu necessidade de auxílio. Ele diz, traz Marcos, ele me é muito útil. O que ele está querendo dizer com isso? Ele estava precisando de auxílio. Então ele sentiu necessidade de auxílio. 4, estava tendo necessidades físicas. No versículo 13, ele diz, quando vierdes, traze a capa que eu deixei em Troade. Ele foi preso de maneira tão rápida que ele não pôde levar nem a sua capa. Capa no mundo antigo era um objeto de muito valor, de muita utilidade, por causa das oscilações da temperatura. E o inverno na Europa era rigoroso. E Paulo não estava agora nessa segunda prisão como na primeira. Na primeira era domiciliar. Ele estava numa casa, tendo cuidado dos irmãos. Agora ele estava sendo tratado como um criminoso. Depois do incêndio de Roma, que os cristãos foram acusados, ele foi acusado de ser o líder. Então amarrado em cadeias e com muita necessidade, sendo tratado como um criminoso. Então lá nos calabouços, é lógico que sem agasalho a pessoa sofria muito com o frio rigoroso. Então Paulo sentiu necessidade física. E no versículo 13 ele diz, quando vierdes, traze a capa. Olha a lista de problemas que ele estava enfrentando. Só que tu vai ver no final como é que ele termina o relato. 5, sentiu falta das escrituras e suas promessas. Ele diz assim no versículo 13, traze principalmente os pergaminhos. Ele diz, traz os livros, mas principalmente os pergaminhos. Por quê? Porque naquela solidão ele estava sentindo falta das escrituras e das promessas. Todo cristão, irmãos, ele sente falta de estar, o cristão que ama a palavra de Deus, ele quer estar fortalecendo a sua alma, alimentando a sua alma com as promessas. Você sabe quantas promessas tem em toda a Bíblia? Em todas as áreas? Promessas que Deus faz? Mais de 30.000 promessas. O apóstolo Paulo estava com um desejo de alimentar sua alma com as promessas das Escrituras, que eram os pergaminhos. Ele diz, ele sentiu falta das Escrituras e diz, traz principalmente os pergaminhos. 6, sofreu perseguição de Alexandre o Latueiro. No versículo 14 ele diz, ele me produziu muitos males, me provocou muitos males. Os historiadores dizem que é provável que por causa de Alexandre o Latueiro, o apóstolo Paulo foi preso. Uma das suas prisões foi por causa de Alexandre o Latueiro, segundo os historiadores. Então ele sofreu perseguição. E 7, ele sentiu desamparo. Ele fala isso no versículo 16, ninguém me assistiu, todos me desampararam. E ainda ele ora que Deus não impute isso deles. Então, ele revela 7 grandes dificuldades, só que olha como é que ele terminou o relato. Paulo relatou 7 grandes dificuldades antes de sua morte, e no final do relato, que está no versículo 17, ele faz 2 coisas. Primeiro, olha só a diferença, irmãos. Olha o que tinha no coração do apóstolo Paulo. Olha o nível espiritual do apóstolo Paulo. Depois de tantas dificuldades que ele relata, no final do relato, ele faz 2 coisas. Primeiro, exalta a Deus, dizendo que o Senhor não lhe abandonou e ainda lhe fortaleceu. O que ele estava fazendo? Isso foi uma exaltação a Deus depois da dificuldade. Ao invés dele reclamar
quando ele escreveu aquela lista de problema, ele faz uma exaltação ao Senhor dizendo, o Senhor me assistiu. Sabe o que está querendo dizer com isso? O Senhor é companheiro, o Senhor está junto, o Senhor é amigo, o Senhor é consolador. E ele diz, o Senhor, além de ter me assistido, ele me fortaleceu. Ele engrandece o Senhor, atribuindo ao Senhor bondade de ter lhe fortalecido. Olha o sentimento do coração desse fiel, e isso na iminência da morte. É provável que poucos dias à frente Paulo já ia morrer. E ao invés de ele estar reclamando e blasfemando, ele está constantemente exaltando ao Senhor. Aí, primeiro, ele exalta ao Senhor, dizendo que o Senhor não havia lhe abandonado, porque é companheiro, e ainda lhe havia fortalecido. E segundo, demonstra gratidão em dizer que ele cumpriu a sua missão. Porque ele diz assim, ó, no versículo 17, olha só, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. Então ele exalta a Deus e demonstra gratidão, consciência tranquila de que ele havia cumprido a sua missão. Ao invés de ele se desesperar e reclamar com tanto problema, ele ainda encontra forças para exaltar ao Senhor e ele acha na sua consciência motivo para se sentir seguro e feliz, dizendo, eu cumpri a minha missão, anunciando o Evangelho aos gentios. Diante de tamanha dificuldade, olha só, irmãos, isso indica a sua elevada comunhão. O que eu vou ler para vocês aqui agora foi a definição que eu fiz do original. Você pode escrever isso. Se alguém perguntar, como é que o apóstolo Paulo esteve diante da iminência da morte? Como foi o seu estado de espírito? Você vai explicar que ele estava assim, ó. Paulo tinha uma elevada comunhão e espiritualidade, ao ponto de, diante de tamanha dificuldade que estava enfrentando, ele termina a sua fala exaltando a comunhão que ele tinha com o Senhor e também ele exalta a nobreza do ministério. Antes da morte, que ele estava indo para a morte, ele tinha uma elevada espiritualidade, ele tinha um alto nível de comunhão com o Senhor, a ponto de prevalecer no seu coração os valores do reino ao invés do desespero. Aí ele exalta o Senhor, dizendo que o Senhor era companheiro, e também exalta a nobreza do ministério, dizendo, eu cumpri a minha missão. Olha só, isto mostra, escreva aí, que o que prevalecia em seu coração, isso aqui é uma definição que eu fiz, é minha essa definição, dentro do original. Isso mostra que prevalecia em seu coração não as tribulações desta vida, mas os valores do reino de Deus. E isso revela a genuína fé. Aleluia! E onde tem genuína fé, predomina a alegria do reino de Deus e não as tristezas desta vida. Aleluia! Olha como é um crente fiel com o seu coração. Ele tem genuína fé. E esta genuína fé produz esse tipo de atitude em meio a meio a tanta dificuldade e problema que a gente possa enfrentar nessa terra, na existência desta vida. Eu vou repetir para você, para que você possa copiar. Isso indica sua elevada comunhão e espiritualidade, ao ponto de, diante de tamanha dificuldade que estava enfrentando, ele termina sua fala dizendo, aliás, exaltando a comunhão com o Senhor e também exaltando a nobreza do ministério. Porque primeiro ele diz, o Senhor não me abandonou, e depois ele diz, eu cumpri a minha missão. Isso mostra que o que prevalecia em seu coração não eram as tribulações da vida, mas os valores do reino de Deus. E isso revela, sabe o quê? Genuína fé. Aquela que Judas falou, a fé que uma vez foi dada aos santos. E onde tem genuína fé, isso aqui é uma frase minha, escreva aí, aonde tem genuína fé, predomina a alegria do reino e não as tristezas do mundo. Então, meus irmãos, é muito maravilhoso aqueles que têm fé no Senhor Jesus, porque na hora da morte vai prevalecer no coração dele os valores do reino e não
os tormentos desta vida. Vamos para a parte 3? Fique aí, ainda tem muita coisa maravilhosa para você aprender nesta lição. Parte 3, certeza da presença de Cristo. Não saia daí que eu quero aqui ler para você como foi o momento final de alguns mártires da Bíblia. Tiago, primeiro mártir, vou mostrar como é que foi o momento final dele. Irmão de Jesus, Tiago, o Tiago, irmão de João, e depois Tiago, irmão de Jesus. Vou mostrar como é que foi os últimos momentos de Tiago. Vou mostrar também aqui, segure aí, como foi que Abraão ofereceu Isaac, a conversa que Abraão teve com Isaac, quando Isaac ia ser sacrificado no monte, o sentimento que eles tiveram, os dois. Isaac já tinha mais de 19 anos, tá? Não era um menino, tá? Ele já era moço. Alguns pensam que era uma criança que Abraão ia oferecer no altar, não. Ele tinha mais de 17 anos, ele tinha condições, alguns dizem que ele tinha mais de 20 anos. Ele tinha condições de empurrar o seu pai e sair correndo. Vou mostrar para você a conversa que os dois tiveram. E também vou mostrar para você exatamente essa passagem de Abraão e Isaac. Segura aí. Terceira parte. Primeiro tópico, sozinho perante o tribunal dos homens. Segundo tópico, sentindo a presença de Cristo. E terceiro tópico, palavras e saudações finais. Preste bem atenção. Foi a certeza da presença de Cristo. Olha a conclusão que eu elaborei aqui para você entender essa terceira parte da lição. Foi a certeza da presença de Cristo que fez ele superar o abandono dos amigos e ter forças para, no final de seu relato, ele reforçar a confiança na promessa do Senhor. Conforme o versículo 18, ele diz assim, ó, o Senhor vai me livrar e me guardar. Foi a certeza da presença de Cristo que deu forças para ele, para que no final do seu relato, ele exaltasse, aliás, ele reforçasse a sua confiança na promessa. Ele diz assim, ó, versículo 18, o Senhor vai me livrar e me guardar. E ainda exalta o reino celestial. Nós estamos fazendo uma análise aqui do versículo 18 agora. Vou ler para você o versículo 18. Diz assim, ó, que não está na lição. A lição acaba a leitura bíblica em classe no versículo 17. Só que na Bíblia, no versículo 18, você vai ver que o apóstolo Paulo termina o relato exaltando ao Senhor. Olha como é que ele fala. Diz assim, ó, o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. No estudo do versículo 18, nós vamos aprender que no final do seu relato, ao invés dele se desesperar, ele faz um louvor. Olha aqui, ó. Foi a certeza da presença de Cristo que fez ele superar o abandono dos amigos e ter forças para, no final de seu relato, ele reforçar a confiança na promessa, porque ele disse, o Senhor vai me livrar e me guardar. Esse livrar não era da morte, eu sabia que ele ia morrer, mas livrar da boca do leão, o juízo final e a condenação dos pecadores junto com Satanás. Tá? É isso que o original indica. Me livrar e me guardar para a vida eterna, livre da condenação. E aí ele exalta ainda, irmãos, o reino celestial. No versículo 18, ele diz aqui, ó, para o seu reino celestial. Ele faz uma exaltação ao reino. E aí também ele exalta o próprio Deus, dizendo, a quem seja glória para sempre. Lembrando que tudo isso Paulo expressa depois de enfrentar tantas dificuldades. Fica a pergunta, como ele conseguia ter ânimo para continuar exaltando ao Senhor? Respondo, por sentir a presença consoladora de Cristo. Por isso que o cristão, em meio a tanta dificuldade, até na hora da morte, ele consegue ter forças para louvar ao Senhor e exaltar, como Paulo nos deixa esse legado extraordinário, que na iminência da morte, ele mesmo faz uma lista de problemas que está enfrentando, mas termina o seu relato glorificando ao Senhor. E como? Vou repetir para você. Ó, fica a pergunta. Como ele conseguia ter ânimo
para continuar exaltando ao Senhor? Respondo, por sentir a presença consoladora da pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica para nós essa lição. Quanto mais comunhão com Cristo, mais segurança em todas as coisas nesta vida, principalmente na hora de enfrentar a morte. Louvado seja Deus. Agora preste atenção aqui, irmãos. Eu fiz uma lista de 10 formas que a Bíblia apresenta de enfrentar a morte. Como que os servos de Deus encaram a morte? 10, a lista é grande. Olhe bem aqui, ó. Como os santos com fé genuína encaram a morte, segundo a Bíblia. Anote aí, professor, para domingo compartilhar com os alunos. Primeiro, como uma oferta agradável ao Senhor. 2 Timóteo 4 e 6. Olha, os ímpios, na hora da morte, encaram ela com desespero, com tormento. Agora, quem tem fé genuína, não encara com tormento. Ó, anote aí, ó. Como os santos com fé genuína encaram a morte. Primeiro, como uma oferta agradável ao Senhor. 2 Timóteo 4 e 6. Segundo, como uma mudança de casa para outra. É verdade. 2 Coríntios 5 e 1. Quando nós morrer, nós vamos se mudar de casa. Vamos sair dessa casinha terrestre e Deus tem preparado para nós uma mansão celestial. Terceiro, como um companheirismo mais íntimo com Cristo. Paulo fala isso aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Essa lição é extraordinária, irmão. Você tem que compartilhar isso, porque muitas pessoas têm medo da morte. Até cristãos. Fala em morte e se desespera. Não, irmãos. Não deve ter desespero no coração do cristão, não. Quarto, como uma coroação, que está em 2 Timóteo 4 e 8. Paulo, desde agora está reservada a coroa da justiça. Então a morte, a gente encara como uma coroação. Virá uma coroação logo após a morte. 5. Sentimento de alegria por parte de Deus. Aquele que tem fé genuína sabe que a morte vai produzir um sentimento de alegria na pessoa do Senhor Deus. Salmo 116, verso 15. Que é agradável aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sexto, nós encaramos como a entrada no paraíso. Lucas 23 e 43, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Sétimo, vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, 54. Tragada foi a morte na vitória. Para os santos que têm fé genuína, morte é vitória. E sempre onde tem vitória, tem festa. 8. Sentimento de missão cumprida. Feliz fica um soldado quando acaba a sua missão com sucesso. E aí Paulo fala isso, 2 Timóteo 4 e 7. 9. A saída da terra é o fim de todas as mazelas deste mundo. Conforme Apocalipse 21 e 4. Você sabia que em Apocalipse capítulo 21 e 4, ali tem o resumo de todas as mazelas deste mundo? Vou ler para você, que a Bíblia diz que nunca mais haverá. É o resumo de tudo que há de ruim na face dessa terra. Então quando a gente sai da terra por meio da morte, é o fim de todas as mazelas que existe aqui. Deus limpará, Apocalipse 21 e 4, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, aqui embaixo tem lágrima, não haverá mais morte, pranto, clamor, nem dor. Todas as mazelas do mundo estão resumidas em lágrimas, morte, pranto e clamor. A saída da terra é o fim de todas as mazelas deste mundo. Aleluia! Apocalipse 21 e 4. E 10. A morte em Cristo é a certeza de entrar na cidade santa, a nova Jerusalém. Apocalipse 21 e 2 e também Apocalipse 22 e 14. Aqui no versículo 14 fala que nós vamos ter direito de entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Então, essa é a maneira dos santos que têm fé genuína encarar a morte de maneira extraordinária, porque só tem bênção para nós depois da morte.
Agora prestai bem atenção, irmãos. O estado de espírito dos servos de Deus na hora da morte. Vou falar para você como é que foi o martírio de Tiago, irmão de João. Olha aqui, ó. Naquele tempo, evidentemente o de Cláudio, o rei Herodes pôs-se a maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, com a espada. Acerca de Tiago, Clemente, no livro 7, isso aqui está no livro, irmãos. Os irmãos sempre me perguntam qual é o livro que você estuda, qual é o livro que tal. Hoje eu vou falar para você aqui, ó. Está no livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, tá? E também no livro dos Mártires. Então, se você quiser procurar, procure esses livros aí, principalmente História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, ok? Então vamos lá. Acerca de Tiago, Clemente, no livro 7 de suas hipóteses, acrescenta um relato digno de menção, afirmando tê-lo tomado de uma tradição anterior a ele. Diz que aquele que o introduziu ante o tribunal, ou seja, o soldado que pegou Tiago e levou Tiago para o tribunal, comovido ao vê-lo dar testemunho, confessou que também era um cristão. E ambos, pois, diz Clemente, foram levados juntos dali e no caminho o soldado pediu que Tiago o perdoasse. Olha só. E este, tá, depois de olhá-lo um instante, disse, ou seja, Tiago olhou para o soldado e disse, paz seja contigo. Olha o que Tiago estava sentindo a caminho da morte. Disse para o soldado, paz seja contigo. E assim, diz a história, ambos foram decapitados juntos. Aleluia. Até na hora da morte, com a paz que Tiago sentia, o soldado que levou ele para morrer, pediu para morrer junto, porque ele também aceitou a Cristo, vendo a paz que tinha no coração de Tiago. Olha o que sente os salvos na hora da morte. Agora o martírio de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Subiram, pois, e lançaram abaixo Tiago, o justo, lá do pináculo do templo. Eu tive o privilégio de conhecer aonde era o pináculo do templo. Não na forma original, porque aquele pináculo foi destruído, mas refizeram, né? E é semelhante, pelo menos a posição está lá, o pináculo do templo, que era a parte mais alta do templo. Então subiram e lançaram abaixo o Tiago justo, e diziam uns aos outros, apedrejemos a Tiago justo. E começaram a apedrejá-lo, porque ao cair, Tiago não morreu. Mas ele, Tiago, virando-se, ajoelhou-se e disse, eu te peço, Senhor Deus, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Olhe que até na hora da morte, o sentimento que tinha no coração dele não era ódio, tristeza, qualquer sentimento ruim. Era um sentimento de compaixão. Olha a paz que ele sentia. Ele não culpava a Deus por aquilo, nem estava triste. Ele sentia tanta paz e tranquilidade em relação a Deus, que ele antes de morrer ainda foi aproveitar para fazer uma oração intercessória. Olha o sentimento que tinha no coração dele. Aí vejam bem, parai! Que estáis fazendo? Olha aqui, ó, e quando estavam assim apedrejando, um sacerdote dos filhos de Recabe, filho dos Recabim, dos quais o profeta Jeremias havia dado testemunho, gritou dizendo, parai, o que estáis fazendo? O justo roga por vós. E um deles, Tecelão, agarrou um bastão com que batia os panos e deu o bastão na cabeça de Tiago, e assim foi o martírio de Tiago. Acabou morrendo ali abaixo de pauladas. Só que antes de morrer, ele estava intercedendo a ponto de chamar a atenção dos sacerdotes. Teve um sacerdote que ficou constrangido e disse, pare, ele ainda está intercedendo por vós. Qual é a mensagem que fica aqui? Olha o estado de espírito, de paz que tinha no coração de Tiago. Agora vejam bem, irmãos, isso aqui é um relato extraordinário. Esse relato que eu vou ler agora aqui, você encontra no livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, tá? Livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. É o relato de quando Abraão foi oferecer Isaque, o sacrifício. Olha só, ele diz assim, ó, meu filho, eu vos pedi a Deus, com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que eu não tivesse tido de vós, desde que vieste ao mundo, e eu consideraria como realizados
todos os meus votos, se vos visse chegar a uma idade muito avançada e deixar-vos, ao morrer, como herdeiro de tudo que possuo. Mas como Deus, depois de vos ter me dado a mim, quer agora que eu vos perca, consenti generosamente, e Isaque ouvindo, consenti generosamente em oferecer-vos a ele em sacrifício. Prestemo-lhes, meu filho, esse ato de obediência e essa honra como testemunho de nossa guerra. Como nascesse, meu filho, para morrer, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício a Deus pelo próprio Pai, ao soberano Senhor do universo, que em vez de terminar a tua vida por uma doença, numa cama, ou por uma ferida na guerra, ou por algum outro acidente, aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno, meu filho, de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar para sempre unido a ele. Consolareis assim a minha velhice, dando-me a assistência de Deus, em lugar da que eu deveria receber. Isaque, olha a resposta de Isaque, filho digno de tão admirável pai, escutou essas palavras, não somente sem se admirar, mas até com alegria, e respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a vontade de Deus. Assim dizendo, aleluia, me emociono, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Esse grande sacrifício ter-se-ia realizado se Deus mesmo não tivesse impedido. Aleluia! Louvado seja Deus! Abraão, vendo que o filho ia morrer, porque Deus pediu, ele consolou o filho dizendo que era uma honra morrer, visto que todo mundo morre, ou pela guerra, ou pela doença, ou por uma fera. Visto que todo mundo morre, seria uma honra morrer sendo oferecido a Deus em sacrifício, em meio às orações do próprio pai. Isaque, irmãos, olha o sentimento que eles tinham de agradar a Deus. Isaque, que já era maduro, ele poderia ter fugido, empurrado o pai. Ele disse, ó pai, eu seria indigno de ter nascido se eu desobedecesse ao Senhor, ainda mais que a sua vontade está de acordo com a vontade de Deus. E segundo a história, Isaque mesmo se deitou sobre o altar para ser imolado. O que o Espírito Santo está tentando mostrar para nós? Está tentando consolar, confortar o nosso coração, porque se nós tivermos comunhão com Cristo, teremos essa fé genuína. E tendo essa fé genuína, na hora da morte, nós não teremos desespero. Pelo contrário, sentiremos os maiores e melhores sentimentos de prazer e de júbilo em relação ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos à nossa conclusão, que nos diz assim, a conclusão, os últimos trechos da segunda carta de Paulo a Timóteo nos ensinam que o servo de Deus, que tem certeza de sua salvação, mediante a obra redentora de Cristo, não teme a morte. Paulo sabia que a morte física aniquilaria apenas o seu corpo, mas seu espírito e sua alma, ou seja, o homem interior, conforme 2 Coríntios 4,16, estavam guardados em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! Recapitulando, nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, ele relata uma série de problemas que enfrentava, mas no final do relato, ele tem forças para exaltar ao Senhor. Eu fiz aqui uma lista dos relatos negativos que ele fez, e no final, como ele se expressou diante de Deus, e ainda mostrei para os irmãos aqui toda a questão em relação à exaltação que ele fez, o que significa o bom combate, o que significa a expressão acabei a carreira, o que significa guardei a fé, e também o sofrimento e abandono. Em meio a tudo isso, ele teve força para glorificar o nome do Senhor, e como também foi a morte de muitos dos santos do Senhor, que a história registra, e tantos outros. John Hus,
segundo a história, que ele foi discípulo de John Wycliffe, ele antecedeu Martinho Lutero, isso no século XIII. John Hus, a palavra Hus quer dizer ganso, que ele estava morrendo na estaca, queimado, ele disse, hoje vocês estão matando um ganso, que o nome Hus quer dizer ganso, mas daqui 100 anos nascerá um cisne e vocês não vão conseguir impedi-lo. Então nasceu depois de 100 anos Martinho Lutero. Hus, segundo a história, ele morreu louvando, cantando na estaca. Lá no segundo século, depois de Cristo, Policarpo, homem de idade, ele disse, o Cristo só tem me feito bem até hoje, mais de 80 anos. Cristo só me fez o bem, como eu poderia negá-lo? E ele morreu queimado numa estaca, a história conta que o fogo, quando acenderam o fogo, as labaredas faziam um arco ao redor do seu corpo, não queriam queimá-lo. A ponto de vir um soldado e ter que matar ele com uma lança, ou com uma espada. Tantos outros santos de Deus que glorificaram a Deus na hora da morte, sem negar ao Senhor, porque tinham a fé genuína que produz consolo e esperança e alegria, e não desespero. Eu convido você para estar conosco, domingo, nas nossas igrejas, para aprender a lição de número 10, que tem como título, O Líder Diante da Chegada da Morte. Que Deus dê esperança para todos, console o teu coração em todos os momentos, e que você tenha essa fé genuína, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém e amém.